E se as decisões que você toma nas redes sociais não fossem totalmente suas? Nossa, olha, essa é uma daquelas perguntas que transforma completamente a nossa relação com o celular, sabe? Deixa de ser só um passatempo. Pois é, e o que parecia até tipo teoria da conspiração há uns anos atrás, hoje em dia é o centro de uma das maiores batalhas jurídicas do mundo digital. E eu fiquei muito curioso com tudo isso. Com certeza. E para visualizar bem isso, é só a gente observar uma cena que é muito comum no nosso cotidiano, né? Alguém no quarto escuro, o rosto ali iluminado só pela luz da tela. Exato, o polegar rolando aquele feed infinitamente. Uhum, é um clique rápido, aí um vídeo já começa a tocar sozinho e de repente, tipo, uma hora inteira simplesmente desaparece. Cara, isso acontece direto. E a pessoa tem uma sensação que é quase inabalável de que ela está no controle. Afinal, a pessoa decidiu pegar o aparelho, né? Ela decidiu abrir o aplicativo. Mas a mecânica invisível que opera por trás dessa tela conta uma história bem diferente. E eu acho que o nosso objetivo aqui, nesse nosso mergulho de hoje, é mapear exatamente como a nossa atenção foi precificada e, bom, transformada num produto. E para entender essa arquitetura invisível, a gente vai cruzar os documentos de uma investigação bem recente da Autoridade Irlandesa de Mídia contra a Meta e, claro, cruzar isso com as regras super rigorosas da nova Lei dos Serviços Digitais lá da Europa. É uma análise profunda, né? A nossa missão aqui é dissecar os métodos, a parte psicológica e a tecnologia por trás dessa ilusão de escolha. Bom, começando pela investigação na Irlanda, por que ela é um marco tão importante? Então, ela é um marco porque atinge direto a base do modelo de negócios da Meta, né? Que é a empresa que controla o Instagram e o Facebook. E a gente não está falando em um vazamento acidental de dados, né? Que é o que sempre vira manchete por aí. Exatamente. Não é sobre dados vazados. A acusação é sobre manipulação psicológica intencional. Tipo, através do próprio design dos aplicativos. E como a sede europeia da Meta fica na Irlanda, uma decisão desse órgão tem um impacto imediato no continente inteiro. O que acaba ditando as tendências para o resto do mundo todo, né? Com certeza. Acaba virando um padrão global. Sabe, para nossa audiência que já acompanha o cenário tecnológico, a palavra algoritmo não é novidade nenhuma. Todo mundo já ouviu falar. Mas eu acho fundamental a gente atualizar o que essa tecnologia virou hoje em dia. Pois é. O algoritmo da Meta, ele deixou de ser só aquele curador que organizava as fotos dos amigos de forma cronológica, sabe? Ele evoluiu muito. Virou tipo um motor de engajamento, né? Um engajamento predatório até. Em vez de simplesmente definir a matemática ali do código, a plataforma usa o sistema para analisar microinterações em tempo real. Sim, e quando a gente fala microinterações, é micro mesmo. O algoritmo, ele mede os milissegundos que alguém hesita antes de rolar a tela, a pressão do toque do dedo, a velocidade que a pessoa digita. Caramba, a pressão do toque na tela, isso é muito invasivo. Uhum, é bizarro. E toda essa leitura de comportamento serve para um propósito único, que é maximizar a retenção da pessoa ali. O sistema ele vai aprendendo exatamente qual tipo de gatilho emocional prende o olhar de cada indivíduo específico. Quer dizer, não importa se o conteúdo é educativo, se é revoltante ou se é totalmente inútil. O que importa é que a pessoa continue na plataforma. Exato, porque quanto maior o tempo de tela, maior a exposição aos anúncios e, logo, maior o lucro. E a investigação lá da Irlanda questiona exatamente esse ponto aí. A suspeita é que as pessoas não estão só consumindo conteúdo, elas estão sendo meio que empurradas para uns labirintos de design, né? Sim, labirintos que são elaborados só para sugar a atenção e pegar dados pessoais. E tudo isso sem que haja um consentimento real, sabe? Um consentimento consciente. E essa engenharia toda de retenção precisa de uma interface ali na tela para funcionar, porque a manipulação não é mágica, ela acontece na frente do usuário. E aí que entram os famosos dark patterns. Os padrões obscuros, exato. E, olha, esse conceito do ponto de vista do design, ele é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Porque são interfaces construídas de forma muito meticulosa, com o propósito de enganar ou meio que coagir o cérebro humano. Fazer a pessoa tomar atitudes que vão contra os próprios interesses dela, né? Tipo comprar um serviço que não quer, ou aceitar rastreamento de dados sem ler nada. Ou simplesmente continuar rolando a tela sem parar.
E o que torna os dark patterns tão perigosos é que eles não são falhas técnicas do aplicativo. Eles são desenhados para explorar falhas na nossa cognição humana. Como assim falhas na cognição? Explica melhor pra gente. Então, as equipes de desenvolvimento dessas empresas, elas fazem testes incessantes, o que a gente chama de teste AB. Eles apresentam duas versões de uma mesma tela para, milhões de contas diferentes ao mesmo tempo. Ah, entendi. Então, se um botão verde, que tem a borda arredondada, gera 0,2% a mais de clique que um botão azul quadrado, o sistema escolhe o verde na hora. Exatamente isso. E essa evolução constante, que é baseada em tentativa e erro numa escala global, resulta nos designs que operam totalmente abaixo do nosso radar crítico. A gente nem percebe. Eles se aproveitam da nossa sobrecarga de informação, né? Do nosso cansaço visual ali no fim do dia. Com certeza. Eles usam os atalhos mentais que nosso cérebro faz para tentar economizar energia. A gente só vai clicando. Sabe uma analogia que eu estava pensando e que ajuda muito a materializar essa arquitetura invisível? Imagina a ida num supermercado. É tipo entrar num supermercado onde a porta de saída muda de lugar toda vez que o cliente tenta ir embora. Nossa, essa analogia é perfeita, é bem isso mesmo. E não é só a porta. Imagina que as prateleiras se movem sozinhas para bloquear os corredores mais rápidos. Aí o único caminho que sobra livre passa direto pelo caixa mais caro da loja. A pessoa entra querendo só comprar um pão. Sim, só o pãozinho de cada dia. Mas o ambiente se deforma para desorientar, para confundir a pessoa, exaurir mesmo. Até que a resistência quebra e a pessoa segue um carrinho cheio de coisas que ela nem queria. E essa dinâmica de desorientação no mundo físico, ela traduz direitinho as táticas digitais que estão lá no documento da investigação europeia. E eles mapearam vários desses métodos, né? Mapearam sim. E o primeiro deles, que eu acho que ataca uma vulnerabilidade social muito profunda nossa, é o que eles chamam de confirm shaming, que é uma técnica focada em induzir a pessoa à culpa. O confirm shaming é basicamente uma chantagem emocional aplicada no design ali da tela. Acontece muito quando a gente entra num site e ele pede para assinar uma newsletter ou aceitar aquele rastreamento comercial chato. Isso. A tela te mostra um botão de aceitar enorme, sabe? Super brilhante, colorido, te convidando, mas a opção de recusar é desenhada para te causar um desconforto. Exato. Em vez de ter um botão normal escrito só não, a pessoa encontra um textinho minúsculo, numa cor cinza bem apagada, dizendo algo super degradante. Tipo, não, eu prefiro continuar desinformado. Ou então, não, eu não me importo em pagar mais caro. Olha, a psicologia por trás disso é genial pro lado da empresa, mas é muito perversa para quem está consumindo. Porque mexe tanto com a gente. Porque o nosso cérebro processa o sentimento de culpa e de vergonha lá na amígdala cerebral, que é uma área ligada a reações emocionais muito rápidas. Aí, quando a tela exige que você clique numa frase que fere a sua autoimagem, rola uma dissonância cognitiva. Entendi. Para evitar aquele desconforto mínimo de ter que assumir, eu prefiro continuar desinformado, a pessoa simplesmente cede e aperta o botão principal brilhante. A nossa lógica racional é desligada pelo design naquele milissegundo. E essa manipulação emocional anda de mãos dadas com a fadiga visual, né? Que é a base daqueles botões escondidos e daquelas caixinhas que já vêm pré-marcadas. Nossa, sim, porque o princípio de um design transparente e honesto diz que recusar uma oferta tem que exigir o mesmo número de cliques que aceitar, mas a indústria faz o oposto. Aceitar é um toque só. Agora, para recusar, meu Deus, a pessoa tem que achar um ícone de engrenagem escondido, navegar por uns 3 menus diferentes, ler um monte de texto confuso com dupla negação. E ainda ter que desmarcar manualmente um monte de opção que eles já deixaram ativadas por padrão. E isso explora muito uma coisa que a gente chama na psicologia de viés do estado atual. Como que funciona esse viés? O ser humano tem uma tendência muito forte de manter as coisas como elas já estão, só para evitar o esforço cognitivo de mudar. Então, ao pré-marcar a caixa ali de consentimento, a empresa joga o peso da ação para você. No mundo onde a gente está rolando a tela numa fração de segundo, sei lá, no ônibus, no metrô, exigir que alguém pare tudo, leia um termo de uso gigante e desfaça uma marcação é garantia de que quase todo mundo vai simplesmente aceitar por inércia. Mais de 90% aceita. E isso nos leva a um gatilho ainda mais agressivo, que é a criação de pânico artificial.
usando pressão de tempo. Nossa, isso é terrível. A indústria de turismo online e de comércio eletrônico, eles são mestres nisso. Você vai buscar uma passagem de avião ou um quarto de hotel, a tela é inundada de estímulo visual urgente. Cronômetro vermelho contando regressivo para a oferta acabar, notificação pulando falando só resta um quarto nesse preço, ou então 32 pessoas estão vendo essa página agora. Bate até um desespero na hora, né? Bate sim, porque o mecanismo fisiológico que esses cronômetros falsos acionam é o nosso sistema de luta ou fuga. A sensação de escassez faz o nosso nível de cortisol subir na hora. E com o estresse lá em cima, a nossa capacidade de pensar direito vai para o espaço. Vai mesmo? O córtex pré-frontal, que cuida do planejamento a longo prazo e da análise racional, ele perde a força. E a decisão passa a ser guiada só pela ansiedade de não perder aquela oportunidade única. E o mais absurdo é que a investigação europeia mostra que, na grande maioria das vezes, esses alertas não têm nada a ver com o estoque real de produtos ou quantas pessoas estão no site. Não, são só linhas de código programadas unicamente para te injetar adrenalina e forçar uma compra por impulso, antes que você tenha tempo de ir no concorrente, pesquisar o preço, sabe? É bizarro, e quando essa urgência não dá certo, eles apelam para a tortura da gota d'água, né? Que os reguladores chamam de nagging, ou importunação contínua. É vencer a pessoa pelo cansaço. O nagging é insuportável. É você tentando fazer uma coisa simples no aplicativo e a cada passo aparece um pop-up interrompendo para te oferecer um serviço extra, tipo um seguro, um upgrade que você não pediu. E se você recusa, o sistema não te respeita. Ele muda a cor do botão, muda a frase e joga a mesma oferta na sua cara 2 telas depois. A intenção não é te convencer de que o seguro é bom. Não, a intenção é tornar a rejeição um processo tão irritante e demorado que você acaba cedendo só para conseguir terminar de comprar a sua passagem e dormir, sabe? Cara, e esse atrito todo é o que forma a base do modelo que eles chamam de hotel de baratas, né? Que é considerado um dos dark patterns que mais dão dinheiro no mercado hoje. O hotel de baratas é o ápice da assimetria no design. Porque entrar nesse hotel não exige esforço nenhum. Para você assinar um serviço de streaming, um jornal ou um aplicativo, às vezes basta dar 2 cliques no botão lateral do celular e usar a leitura do seu rosto. 0 atrito. É super rápido. Mas aí, quando você decide cancelar, vira uma maratona burocrática que parece impossível. O botão de cancelar misteriosamente some do aplicativo no celular. Sim, some! Aí as instruções dizem que você só pode cancelar acessando por um navegador de computador. E quando você acha a página de configuração, tem várias camadas tentando te convencer a ficar. Eles oferecem pausa temporária no lugar do cancelamento. E em alguns casos mais extremos que a gente ainda vê por aí, o site te obriga a fazer uma ligação telefônica para um atendente que é treinado para te vender mais coisas. Exato. E o modelo de negócios dessas empresas prospera justamente naqueles períodos de teste gratuito, sabe? O sistema aposta, matematicamente, que uma porcentagem gigante das pessoas vai esquecer de cancelar antes da primeira cobrança. E como o processo é muito difícil, eles garantem vários meses de mensalidade caindo no seu cartão de crédito sem você perceber. É uma arquitetura inteira construída metodicamente para anular nossa vontade. E é exatamente isso que fundamenta a acusação principal contra a Meta lá na Europa. Porque a autoridade irlandesa não está processando a empresa por causa de um botãozinho aleatório. É por uma manobra de design que tenta sufocar qualquer tentativa das pessoas de terem controle sobre o próprio feed. Sim, a acusação é que a Meta estaria escondendo de propósito a opção de usar o feed puramente cronológico no Instagram e no Facebook. E o feed cronológico é aquela versão simples, onde os posts aparecem na ordem exata de horário em que as pessoas publicaram. E o motivo para eles esconderem isso é puramente dinheiro? Porque um feed cronológico obedece à passagem do tempo real, ou seja, ele tem um fim. A pessoa vê as novidades do dia, percebe que não tem mais nada de novo e fecha o aplicativo. Exato. Agora, o feed gerado por algoritmo não tem fundo. Ele é desenhado para nunca acabar. E a investigação aponta que a Meta não só esconde essa opção lá no fundo das configurações, como ela aplica uma tática bem punitiva. Como assim punitiva? Mesmo que você ache o botão e ative o feed cronológico, na hora que você fecha o aplicativo e abre no dia seguinte, a configuração foi revertida sorrateiramente para o controle do algoritmo de novo. É uma erosão contínua da sua escolha.
eles te vencem no cansaço. Mas aí eu queria levantar um questionamento crítico aqui, me colocando no lugar de quem está ouvindo a gente. Para muita gente, essa personalização é ótima, né? Se o algoritmo sabe que eu gosto de tecnologia, ele me entrega vídeos de tecnologia. Por que as autoridades acham que isso é um crime tão grave a ponto de mobilizar a União Europeia inteira? É uma ótima pergunta, e a resposta está na diferença que existe entre fazer uma curadoria de conteúdo e fazer uma restrição. Porque te entregar um conteúdo relevante não é crime, e muitas vezes é super útil mesmo. Sim, eu adoro descobrir coisas novas. Mas o ponto crítico, que é a base desse processo todo, é a falta de escolha. A legislação entra em cena quando a personalização deixa de ser uma coisa que facilita a sua vida e passa a ser uma imposição invisível. E é por isso que a Lei dos Serviços Digitais da Europa, que o pessoal conhece pela sigla DSA, foi criada. E essa lei DSA atua de um jeito bem cirúrgico nisso, né? O artigo 27 fala que o funcionamento do algoritmo precisa ser transparente e modificável pela pessoa a qualquer momento, e sem barreira. Perfeito. Não é sobre proibir a plataforma de te recomendar um vídeo legal. É sobre garantir que o painel de controle dessas recomendações esteja ali disponível, claro, e que a sua decisão seja respeitada pelo sistema permanentemente. Entendi. Seria tipo o equivalente moderno daquela lei de proteção de dados, a famosa GDPR, né? Só que enquanto a GDPR focava em não deixar eles roubarem seus dados, a lei DSA foca na soberania da nossa mente. É, a soberania cognitiva, sim. A visão da União Europeia é que manipular o design para induzir as pessoas a ficarem presas num feed viciante fere direitos civis básicos. A plataforma não está só prestando um servicinho de tecnologia ali. Ela está coagindo o comportamento e ditando como nações inteiras consomem informação. Porque ao forçar o algoritmo, a empresa acaba moldando a realidade que as pessoas enxergam, limitando o mundo a só aquilo que gera lucro de publicidade para eles. E o rigor dessa lei se reflete direto nas punições. As punições são severas. A União Europeia parou com aquele negócio de aplicar multa com valor fixo que não machucava as gigantes. Sim, agora atinge o bolso de verdade. A punição para infrações da lei DSA bate direto na estrutura financeira global da empresa. Se essa manipulação toda pelos dark patterns for confirmada nessa investigação irlandesa, a Meta pode tomar uma multa de até 6% do faturamento global anual deles. É um dinheiro inimaginável. E em valores de hoje, isso significa um teto que chega perto dos 20 bilhões de euros. Convertendo para a nossa realidade aqui no Brasil, a gente está falando de uma sanção que passa de 116 bilhões de reais. Numa tacada só. Se você curte conteúdo sobre tecnologia, ciência, notícias, já deixa o like e se inscreve no canal porque toda semana tem episódios novos por aqui. Pois é, quando a penalidade entra na casa dos 12 dígitos na nossa moeda, o mercado finalmente entende que a brincadeira acabou. Porque na última década, essas multas na casa dos milhões de dólares eram tratadas pelos departamentos financeiros das Big Techs como só um custo operacional, sabe? Era o troco do pão para eles, né? O lucro que eles tinham mantendo a gente preso na tela por 20 minutos a mais pagava essa multa fácil. Facilmente. Mas agora a Comissão Europeia fez a regra para atacar o balanço financeiro de verdade. A mensagem é muito clara. A responsabilidade pelo estrago psicológico do ambiente digital agora é de quem lucra com ele. E essa ofensiva toda expõe um embate muito profundo entre o que é realidade comercial e a conveniência de quem usa. Porque pensa comigo, como é que a gente separa o que é só uma otimização de marketing eficiente daquela coisa que cruza a linha para a manipulação criminosa? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque o design persuasivo sempre existiu, né? Uma vitrine de loja bonita num shopping é persuasiva. O cheiro de pão saindo do forno na padaria é persuasivo. A dificuldade dos reguladores é achar o limite matemático exato entre persuadir e manipular na internet. E essa fronteira é o que a gente chama da zona cinzenta mais complexa do direito tecnológico hoje em dia. A lei diz que é proibido enganar através do design. Mas as corporações gastam bilhões montando departamentos inteiros só de psicologia comportamental. E os advogados da plataforma sempre vão dizer que tirar etapas de uma assinatura ou colocar um botão mais colorido
É só para melhorar a fluidez da experiência, para ajudar a pessoa. Exato. Determinar o instante exato em que facilitar o clique vira uma armadilha coercitiva exige um nível de perícia técnica que muitas vezes o texto engessado da lei não consegue abraçar. E enquanto os tribunais ficam brigando para tentar colocar a persuasão em artigos de lei, o desgaste vai se acumulando na gente. O custo desses dark patterns é pago com a nossa capacidade mental. É um esgotamento real. Tem um fenômeno muito bem documentado na psicologia que se chama fadiga de decisão. A capacidade do nosso cérebro de fazer escolhas conscientes, ela é finita e ela vai acabando ao longo do dia. Nossa, sim. Aí quando a gente tenta navegar na internet e tem que fechar dezenas de pop-ups, ler letra miúda para não assinar seguro de viagem sem querer e ficar tenso com o cronômetro apitando, o cérebro pifa. É a nossa exaustão sendo monetizada por eles. O algoritmo usa esses truques para quebrar a nossa resistência analítica. E isso gera impacto de verdade, sabe? Piora a nossa qualidade de sono, aumenta o nível de ansiedade e acaba com a nossa habilidade de focar em qualquer coisa fora das telas. E já que a legislação é lenta demais para acompanhar a velocidade dos programadores, a nossa primeira linha de defesa acaba sendo mudar o nosso próprio comportamento social. Com certeza. Por isso que órgãos, tipo a Central Alemã de Defesa do Consumidor, estão criando cartilhas de autodefesa digital. A ideia é treinar quem acessa a internet para parar de olhar para a tela como um ambiente neutro. Você tem que olhar para a tela como se ela fosse o balcão de um vendedor muito agressivo. Adotar uma postura de ceticismo preventivo, né? Duvidar de tudo. Eu acho que a principal recomendação prática que a gente pode tirar disso é desacelerar intencionalmente cada clique que a gente dá. Sim, resistir à tentação de apertar logo aquele botão grande e colorido só para fechar um aviso rápido. Tem que examinar aquelas caixinhas pré-marcadas como se você estivesse lendo um contrato de papel no banco. E ignorar a chantagem emocional, que é muito importante. Entender que quando está escrito lá bem pequenininho, não me importo com a minha privacidade, aquilo não é uma pessoa te julgando, é só um bloco de código tentando te causar culpa. E entender que cronômetro na internet quase nunca significa escassez real. É vital a gente retomar esse controle, porque esse embate entre as leis da Europa e os padrões da Meta é só o começo. É o que os especialistas chamam de efeito Bruxelas. Quando a União Europeia impõe uma regra forte de privacidade ou de design, as corporações globais geralmente mudam o sistema para o mundo todo. É mais barato mudar para todo mundo do que manter dois códigos separados, né? Exatamente. Fica economicamente inviável ter dois sistemas. Então, uma vitória nessa investigação lá da Irlanda tem o poder de reformatar os aplicativos que estão no bolso de todo mundo, seja aqui na América Latina, na Ásia ou lá nos Estados Unidos. Uma transparência forçada ia deixar as engrenagens deles totalmente expostas, abrindo a caixa preta da corporação. E olha, essa fiscalização vai precisar ser muito mais implacável se a gente olhar para o que está vindo por aí com inteligência artificial. Nossa, nem me fale. Com a integração da IA generativa, os dark patterns não vão ser mais uns botões fixos escolhidos por programadores humanos. Vão ser sistemas autônomos gerando um design manipulativo na hora, em tempo real, testando milhões de variações de cor e texto para cada pessoa individualmente, adaptando a manipulação com base no seu estado emocional, sabe? Medindo a velocidade que você mexe o mouse. A manipulação vai ser feita sob medida para o seu ponto fraco exato, naquele segundo. E é por isso que o modelo de negócio da internet, que era baseado em extrair atenção a qualquer custo, está batendo de frente agora com essa exigência ética imposta por lei. A gente foi condicionado por anos a aceitar que, como as redes sociais e os aplicativos eram de graça, eles podiam invadir a nossa vida à vontade. Só que o preço oculto que a gente pagou em autonomia e privacidade ficou insustentável, né? Chegou no limite. A conta por essa conveniência infinita finalmente chegou na mesa e a gente está só começando a entender o tamanho dos juros que estão cobrando da gente. A tecnologia entregou o mundo na ponta dos nossos dedos, mas em troca, ela exige o controle silencioso sobre o nosso comportamento de todo dia. Quando uma plataforma entende seus hábitos melhor do que você mesmo, quem realmente está tomando as decisões?